seu bolso, o preço dos ovos de Páscoa assusta consumidores e hoje é o último dia de mutirão de renegociação de dívidas. Saúde pública. Todos os dias, mais de 1.000 adolescentes se tornam mães no Brasil. Por hora, são 44 bebês que nascem de mães com menos de 20 anos. Abril Azul, o mês de conscientização sobre o autismo. Média de leitura dos paranaenses é maior do que a brasileira. Batel se prepara para a segunda divisão, mas torcedores se preocupam com a nova identidade visual do clube. Essas e outras notícias você confere agora na quarta edição do Boletim 42. Ainda faltam 2 semanas para a Páscoa, mas quem deu uma olhada nos ovos de chocolate se assustou com os preços. A alta mundial do valor do cacau impactou o produto que está em média 9% mais caro que no ano passado. Nos mercados, os túneis de ovos de Páscoa são uma tentação para crianças e também para os adultos. Mas para quem para olhar o preço, se assusta. Isso porque eles estão 9% mais caros que na Páscoa do ano passado. Essa alta foi motivada pelo preço do cacau. Nos últimos 2 anos, o cacau subiu mais de 190%. Isso é reflexo dos problemas climáticos. A maior parte do cacau, da produção de cacau, vem da África, então isso influencia o valor dele, que é cotado em dólares no mundo inteiro. Além disso, a demanda continua altíssima. Como alternativa, muitos consumidores já estão buscando opções mais baratas. Eu tenho 3 sobrinhos e hoje em dia sai muito caro para mim se eu comprar 3 ovos de Páscoa. Então sai mais em conta eu comprar a barra, porque nos outros anos eu ainda até conseguia comprar, mas esse ano está um pouco mais difícil, os ovos estão um pouco mais caros. Outra opção são os produtos artesanais. Os ovos são mais em conta, comparado com preços de mercado, que é ovos pequenos e o absurdo de valor. 76% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo a última pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada no mês de fevereiro. Buscando ajudar essas famílias a quitarem os débitos pendentes, o Procon Guarapuava está realizando ao longo de toda essa semana um mutirão de renegociação de dívidas. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o diretor do Departamento Jurídico do Procon, Thales Luan Domingues. Thales, como funciona para fazer essa renegociação no mutirão? Então, esse mutirão, em comemoração ao mês do consumidor, que é o mês de março, a gente está recebendo os consumidores dentro da nossa sede do Procon de forma presencial com algumas instituições financeiras aqui da nossa região. Então, tem algumas instituições que disponibilizaram colaboradores para estar lá presente dentro do Procon, para estar em contato direto com o consumidor para fazer essa renegociação. Então, desde segunda até hoje, a gente tem presente lá dentro do Procon 4 representantes de instituições financeiras fazendo essa negociação com o consumidor endividado. E quais são os principais benefícios para os consumidores endividados a renegociarem os seus débitos? Um dos principais benefícios das instituições estão oferecendo são um parcelamento prolongado, algumas condições exclusivas para esse mutirão, o abatimento de juros, multa e correção, além desse contato diretamente com os representantes, porque muitas dessas dívidas já estão em fase de execução judicial e algumas instituições não fazem essa negociação a partir do momento que ela já está executada, mas ali dentro do Procon eles estão conseguindo fazer esse contato direto com os escritórios de advocacia que fazem essa execução para os bancos, então possibilitando o consumidor ter uma renegociação, rever os seus débitos de inadimplência. Quais são as principais pendências que os consumidores podem ajustar nesse mutirão? As principais procuras são a negociação de cartões de crédito, cheques especiais, empréstimos bancários. Essa é a maior dor do nosso consumidor local. E como está sendo essa procura? Em média, a gente está tendo a procura de 25 a 30 pessoas diárias, a gente está tendo um retorno bem significativo de acordos fechados, cerca de 5, 6 acordos ali, cada instituição financeira estão conseguindo fazer por dia. Ainda dá tempo de fazer essa renegociação? Como fazer? Dá tempo sim. Hoje ainda é o último dia,
Algumas instituições ainda estão presentes lá na sede do PROCON, das 13 às 17, também de forma online, na plataforma do consumidor.gov, você faz o cadastro lá, identifica que quer fazer parte do mutirão, tem um link direto com as instituições financeiras. Obrigada, Thales. Obrigada. Agora a gente fala de uma oportunidade para os universitários. A Prefeitura de Guarapuava vai promover um processo seletivo simplificado para a contratação de estagiários. São 77 vagas para acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Pedagogia e Secretariado Executivo. As inscrições seguem abertas até segunda-feira e devem ser feitas pelo site do SEBRAD. A vacina contra a gripe está disponível desde terça-feira em todos os postos de saúde do município. Para saber como a população está respondendo à campanha, nós vamos conversar com o repórter Leandro Naves. Oi, Leandro, as pessoas estão procurando a vacina ou a busca ainda está baixa? Oi, Eveline. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação nesses 4 primeiros dias de campanha está dentro do esperado. Essa primeira etapa ela é voltada exclusivamente para crianças de até 5 anos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Eu estou aqui hoje no Centro Municipal de Imunização. Quem fala um pouco com a gente é o Antônio Colasso, que é o enfermeiro responsável pela Divisão de Vigilância Epidemiológica. Antônio, quantas doses o município recebeu até agora? Até o momento, inicialmente recebemos 5 mil doses e no meio da semana mais 11 mil doses, totalizando em torno de 16 mil doses. Você acha que esse quantitativo é suficiente para vacinar todo esse primeiro grupo? Sim, de acordo com a procura que estamos tendo, é suficiente sim. E por falar dessa procura, quantas pessoas foram vacinadas até agora? Até o momento, o município já vacinou mais de 4 mil pessoas em todo o município. Me fala então um pouquinho, qual que é a importância da vacinação? A importância da vacinação principalmente é a prevenção, né? A pessoa estando vacinada evita com que tenha complicações, internamentos e até mesmo os óbitos podem ser evitados. E por que é importante tomar a imunização todo ano? É importante que seja feito todo ano porque a vacina ela é feita de acordo com o vírus que está circulando, né? O vírus ele sofre muitas mutações durante o ano, né? E por isso que eles fazem um estudo e de acordo com esse estudo eles veem o que está circulando e fabricam as vacinas. Muito obrigado, Leandro Naves, para o Boletim 42. A seguir, Paraná é o segundo estado com mais leitores do país. E ainda, apesar do acesso à informação, a gravidez na adolescência continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. Nunca se teve tanto acesso à informação como hoje. Com a internet e as redes sociais, os adolescentes estão cada vez mais conectados e empoderados. Mesmo assim, a gravidez na adolescência é uma realidade no Brasil, impactando os planos e o futuro de muitas jovens. A gravidez é um momento sensível para as mulheres. Com os hormônios em constante mudança, é comum que elas passem por variações de humor e sintam maior necessidade de apoio emocional e físico. Quando a gestante é uma adolescente, esse período se torna ainda mais desafiador. Laura engravidou aos 17 anos. Foi uma mudança rápida que transformou a rotina dela da noite para o dia. Quando a gente descobre que a gente vai ser mãe e a gente não planejou aquilo, eu acho que o mundo cai. Não tem como descrever da melhor forma. Parece que amolece a perna, falta ar, a gente pensa, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer isso? Você encaixar uma criança na tua vida, eu acho que não tem como não mude, quem falar que não muda é mentira. Segundo o IBGE, no ano de 2023, 23% das jovens entre 14 e 29 anos abandonaram os estudos por causa da gravidez. Laura teve apoio para continuar, mas sofre com a ausência do filho, que fica com os avós durante a semana. O que motiva é saber que é por ele, que a gente sabe que é por um futuro melhor, tanto para mim quanto para ele. Que a distância dos pais é ruim, dos irmãos é ruim, mas de um filho não tem explicação. Ver quem você via todo dia, ver a cada 15 dias, 20 dias, rasga o coração da gente. Todos os dias, mais de 1.000 adolescentes se tornam mães no Brasil. Por hora, são 44 bebês que nascem de mães com menos de 20 anos, segundo dados do SUS.
Esses números mostram como a gravidez na adolescência ainda é uma realidade frequente. O momento da gravidez, além de ser um momento muito sensível para uma adolescente, é um momento bastante contraditório. Por quê? Porque envolve muitas questões de, ao mesmo tempo que essa adolescente está feliz com a gravidez, né, vai trazer um momento de bastante euforia, alegria, também tem um momento de medo, insegurança, medo pelo julgamento da própria sociedade, né, que vai ter com essa adolescente. Emanuele não esconde a ansiedade. Com apenas 16 anos e no 9º mês de gestação, ela já prepara um enxoval para a chegada do Bernardo. O que deixou a adolescente mais tranquila é o apoio que recebeu da mãe. Mas, mesmo com esse suporte, ela sentiu falta de um atendimento mais efetivo da rede pública de saúde durante a gestação. Para mim, quando eu descobri minha gravidez, foi tranquilo, por conta da reação da minha mãe. Mas o maior problema que a gente teve foi com atendimentos com preconceito. No posto de saúde, quando eu comecei a fazer o pré-natal, as gestantes têm que tomar vacina. E a mulher do posto falou que ela não fazia vacina em criança e não importava se estava grávida ou não. Nem todas as jovens têm o apoio que precisam nesse momento, mas Emanuele pôde contar com a mãe, que reforça a importância de estar ao lado da filha. E a rede de apoio que ela mais precisa, que é a minha, né? Ela tem, independente de qualquer coisa, ela sempre vai ter. E eu também espero que em muitas famílias pode estar acontecendo muita coisa, né? As meninas de menores às vezes engravidam e não têm uma rede de apoio que elas, nesse momento, elas precisam. A psicóloga Edilene Ramos explica como o apoio da família e da sociedade faz diferença para a saúde mental da gestante. Se ela não tiver uma rede de apoio, bem como a família, os amigos e a própria sociedade, que ao invés de apontar esse erro, digamos, dessa adolescente, trazer o acolhimento para ela, provavelmente vai gerar, como eu falei, momentos de culpa, de insegurança, e tudo isso vai abalar a autoestima dela. Em 2007, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, instituiu o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Desde então, abril é dedicado à causa. Aqui em Guarapuava, as ações já tiveram início e seguem até o final do mês. Júlia, há 1 ano e meio, recebeu o diagnóstico de autismo. O conhecimento tardio do quadro, que acabou dificultando alguns aspectos da vida da bancária, só foi possível quando ela procurou ajuda médica para um dos filhos. O processo foi através dos meus filhos. Primeiro, meu filho do meio foi diagnosticado. Aí, com o tratamento dele, a terapeuta dele sugeriu que eu procurasse o meu diagnóstico. O caso de Júlia não é isolado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 2 milhões de brasileiros possuem o transtorno do espectro autista. Porém, apenas 10% dessas pessoas já receberam um diagnóstico. Foi justamente buscando mudar esse cenário que abril passou a ser dedicado à conscientização sobre o autismo. Ao longo do mês, diversas ações são realizadas em todo o país, promovendo reflexões e debates sobre o tema. Aqui em Guarapuava, as atividades são lideradas pela Associação Mundo Azul, a AGMA. No dia 5, a gente vai fazer uma tarde recreativa para as crianças atípicas, né, as crianças autistas e os seus familiares, aqui na AGMA também a partir das 15 horas. No dia 8 de abril e no dia 22 de abril, nós teremos uma formação sobre autismo nível 1 de suporte, na AGMA também. E do dia 22 ao dia 25, nós estaremos realizando uma ação de confecção de carteirinhas, que é o CIP-TEA, né, que é a carteirinha estadual, e será feita na sede da AGMA também, das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 às 17 horas. As ações realizadas no mês de abril possuem impacto direto na vida de pessoas autistas e também da população em geral. Falar sobre uma neurodiversidade, aquilo que não é comum a todos, impacta diretamente. Então, assim, geralmente, quando a gente faz esse mês todo de conscientização, vai gerar, de alguma forma, algum conhecimento. Tem pessoas que nunca ouviram falar, tem pessoas que nunca nem
se viram naquele lugar e, de repente, abre uma oportunidade para ouvir. Então, gera impacto, sim. Além da visibilidade, elas podem trazer a inclusão propriamente dita, um espaço de respeito, um espaço de organização, um espaço de entendimento, um espaço de ser reconhecido como uma pessoa e não o estigma de autismo, por exemplo. Porque para nós autistas é muito importante que a pessoa com quem a gente está conversando, com quem a gente está interagindo, ela entenda que nós temos uma visão diferente de mundo, que ela entenda que nós agimos muitas vezes de forma diferente por questões sensoriais, pelas questões que o autismo traz, e essas ações elas são muito importantes porque a sociedade precisa saber que crianças e adultos autistas, eles precisam ser integrados à sociedade. Laura, quantos livros você lê por ano? No ano passado, Eveline, eu li 5 livros. Você está acompanhando uma tendência percebida entre os paranaenses, que é ler acima da média nacional. O estado é o segundo número de leitores do país. Os eletrônicos estão em toda parte. Não é preciso procurar muito para encontrar alguém usando um deles como uma forma de passatempo. O que você faz no seu celular? Bom, mexo no Instagram, WhatsApp e TikTok. Cara, 80% do meu dia é no TikTok e os outros 20% é no Reels. Fico mexendo nas minhas redes sociais. Acho que só isso. Eu faço minha ofensiva do Duolingo, 44 dias, mexo no Instagram, TikTok. Já uma cena bem mais difícil de presenciar é essa aqui. Alguém usando o tempo livre para ler, se dedicar às histórias de um livro. Um passatempo simples, a leitura não está entre os principais hábitos dos brasileiros. No ano passado, cada um de nós leu em média 4 livros. E esse índice tem caído. Em 2019, por exemplo, ele era um pouco maior, 5 livros por ano. A boa notícia, porém, é que os paranaenses estão lendo mais. 54% leram pelo menos uma parte de um livro no segundo semestre do ano passado. No Brasil, essa taxa é de 47%. O estado só não tem mais leitores do que Santa Catarina. Quantos livros você lê em média por ano? Eu acho que uns 10. Cara, praticamente 18. 12. Em média 5. Aqui em Guarapuava, o mesmo fenômeno de crescimento de leitores tem sido observado. A Biblioteca Pública Municipal aumentou a emissão de novas carteirinhas em mais de 100%. E o número de empréstimos cresceu 38% desde 2020. Nós temos um total de 1.300 novos cadastros de leitores a partir de 2020 até o presente momento. Uma das pessoas que contribuem para o aumento dessa estatística é a estudante Eduarda. Mesmo com a rotina agitada de universitária, ela sempre encontra um tempo para um livro. Por exemplo, nas férias, eu li 5 por mês. Outra leitora assídua é a Enilda, que foi aumentando sua média com o passar dos anos. Hoje eu leio muito mais do que quando eu era criança, porque não tinha, a disponibilidade, não tinha livros em casa para ler. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar os meus livros e fui formando a minha biblioteca. A professora de literatura Daniela Silva afirma que estamos presenciando o surgimento de um novo tipo de perfil de leitores. Eu observo em sala de aula que houve um aumento, a cada ano que passa, os jovens que entram, os alunos que entram, eles têm aumentado o interesse e a busca por livros. O que eu acho que está ligado também à formação do leitor na escola, talvez um incentivo na escola, mas na universidade eu vejo que a cada ano tem mais alunos interessados na leitura e já vem com um histórico de leitura. Se você também quer tentar ler mais, a dica é fazer o cadastro na Biblioteca Municipal de Guarapuava, que dá acesso aos livros gratuitamente. Para fazer a carteirinha, só é preciso apresentar um documento com foto e um comprovante de residência. Ela fica pronta na hora e você já pode voltar para casa com o seu primeiro livro. A biblioteca fica na Casa da Cultura, no bairro Santana. No próximo bloco, a importância das políticas públicas para ampliar o acesso da população à cultura. E também, Batel tem pré-temporada agitada, às vésperas da estreia na 2ª divisão do Campeonato Paranaense. A pré-temporada do Batel tem sido marcada por mudanças, e elas não são unanimidade. O time volta à 2ª divisão do Campeonato Paranaense depois de 5 anos, com novo elenco e identidade visual. Em campo, durante os treinos e fora dele.
O clima no Batel é um misto de emoções: animação, expectativa e nervosismo. Esses são alguns dos sentimentos que movem nesse momento jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores do Batel. Afinal, o time guarapuavano volta à segunda divisão do Campeonato Paranaense depois de 5 anos. A gente vai fazer um trabalho o mais sério possível, o mais profissional possível. Tanto a comissão técnica, os jogadores, quanto a direção, a gente está se mexendo. A gente não pode menosprezar os adversários, eles têm times qualificados, folhas salariais com certeza mais altas que a nossa, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bom campeonato. O técnico Lúcio Rodrigues, campeão da terceira divisão com o Batel em 2024, renovou com o clube, mas jogadores importantes para a conquista acabaram deixando o time e reforços foram contratados. A pré-temporada nossa é curta, mas nosso objetivo maior foi trazer jogadores que já estão atuando em outros estados no estado do Paraná. Então eles vêm de primeira divisão, vêm de A3 Paulista, vêm de primeira divisão no Goiânia, Mineiro. A segunda divisão é totalmente diferente da terceira, né? Uma segunda divisão hoje é focada já para a primeira, né? Então você faz um trabalho bem peça por peça, você não pode pegar um elenco fechado para não ter problema. Então a gente pegou bem certinho, peça por peça. Porém, durante a pré-temporada é outro assunto que tem movido os torcedores. Desde que o Batel anunciou no dia 17 de março a adoção de um novo símbolo para o clube que completa 74 anos, as redes sociais do clube têm sido agitadas. Os comentários em resposta à postagem nas redes sociais da equipe evidenciam torcedores indignados com a mudança no escudo e, sobretudo, com a adoção de cor e símbolo. Uma das interações questiona: Batel agora é tricolor? Outro torcedor é mais taxativo ao afirmar que o clube perdeu a cor, perdeu a característica. O Batel é rubro-negro. Outro vai além e pede que a diretoria volte atrás na decisão. Com essa mudança no escudo, o time perdeu a identidade. Dá tempo de voltar atrás, pessoal. Leonardo Matos Leão, que é sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol, que gerencia o clube guarapuavano, respondeu a alguns desses comentários, defendendo as escolhas. Ele afirma, por exemplo, que o clube fez uma pesquisa dos 100 melhores escudos do mundo e que, nos brasões, a simplicidade, objetividade e fácil visualização são formas mais desejadas, reforçando no nome Batel ausente no antigo escudo. Procurado pela nossa equipe, Leonardo não quis falar sobre o assunto. Outros dirigentes tratam a mudança como uma necessidade jurídica. Se todo mundo se atentar no escudo antigo do Batel, tá Abatel, né? Como o Batel hoje não pode usar mais a sigla Abatel por ser Associação Atlética Batel, não é mais associação. Hoje era uma SAF, né? Agora a Povo Batel SAF. Então a gente não poderia estar usando mais dessa maneira. Matheus é um torcedor apaixonado do Batel. O amor é tanto que o antigo símbolo do clube foi eternizado na pele. Agora está inconformado com a mudança. Mudou muito, né? E é questão de costume, né? Quantos anos que o símbolo do Batel é aquele, né? E foi uma mudança realmente drástica no símbolo dele, a gente sempre acostumado. E era um símbolo que, além de clássico, ele apresentava coisas diferentes. O nome Batel Guarapuava foi inserido na nova versão. Além disso, o rubro-negro passa a ser tricolor, já que o branco é acrescentado e o vermelho perde espaço. Outra mudança diz respeito ao lobo, símbolo do clube, que agora está mais presente. Luiz Henrique participou do processo de criação. Ele foi contratado no começo do ano pela nova diretoria, para cuidar das redes sociais do clube e participar do desenvolvimento da nova identidade. A gente sabe que o torcedor é apaixonado, então ele briga muito, né, pelo time que ele ama, e mudou bastante coisa. Então a gente já esperava que iam ter opiniões, né? A gente espera que ao longo desse processo aí eles aceitem, né, e abracem a nova identidade do clube. Uma parceria entre o Departamento de Educação Física e a Diretoria de Cultura da Unicentro está possibilitando a ofertas de aulas de danças gratuitas. O público-alvo da atividade é formado por maiores de 17 anos. Para saber mais e se inscrever, é só procurar o CDR, que é o Centro Cultural Desportivo do Campus CDTEG, que fica na Vila Carle. O telefone é 362-98148. Quem mora em Guarapuava sabe que a cultura gaúcha é muito presente na região. E uma das tradições mantidas são os rodeios. Agora, nós vamos até o Parque de Rodeios Fogo de Chão, onde está sendo realizado, nesse final de semana, o segundo rodeio crioulo. Quem está lá e tem mais informações é a repórter Giovana Rossel. Oi, Giovana, como está a movimentação por aí? Oi, Laura. As movimentações aqui no parque já começaram. Já tem bastante gente montando os acampamentos.
O evento ele promete reunir diversos competidores e também conta com outras atrações para o público. Eu estou aqui com o Leonir, que é um dos organizadores. Leonir, o rodeio crioulo é uma tradição forte aqui na região. Qual que é a importância desse tipo de evento para a cultura local? Bom dia. Guarapuava é considerada uma cidade gaúcha. A importância para isso daqui é a família, os amigos que estão sempre reunidos, né? Que vem mantendo essa tradição, essa cultura nossa gaúcha. E qual que é a programação, quais são as principais atrações aqui do rodeio? Hoje a gente começa com o laço municipal às 10 horas, e em seguida com o quarteto, aí vem o laço raspadinha, laço prenda, laço milionário. No sábado a gente tem o laço trio, aí começamos com o laço oficial, que é o laço equipe, que é tradicional, que tem o campeonato que a gente segue, que é o laço oficial. Aí à noite nós também temos ali na Praça Alimentação, ele vai ter um showzinho ao vivo, para o pessoal se divertir, ficar com a família ali. E domingo cedo a gente tem continuação do laço oficial e logo depois do almoço a gente tem a prova do chasque, prova de rédeas, tem a prova do couro também, que é a diversão do público, e contamos com toda a praça de alimentação completa para atender todo o público. E estacionamento a gente tem também para público e também tem um estacionamento para os acampamentos. Qual que é essa questão dos valores, como que funciona? O valor do passaporte para os 3 dias, que você vir os 3 dias no parque, é R$30. Aí se você pagar individual por dia, tipo, pago, só vou na sexta, só vou no sábado, só vou no domingo, é R$15 o dia daí. Muito obrigada. Giovana Rossel para o Boletim 42. Hoje à noite tem Festa Fantasia aqui em Guarapuava. A iniciativa é da Faculdade de Campo Real, que ao comemorar 25 anos também promove uma ação social com a arrecadação de alimentos. Desde o primeiro aniversário, a faculdade vem comemorando cada ano em atividade com uma festa fantasia. Depois de 25 anos, o encontro já é tradição. E em 2025, quem for festejar também vai estar colaborando com uma importante causa social: fornecer alimentos para famílias guarapuavanas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Isso porque os ingressos estão sendo trocados por 1 quilo de alimento não perecível. A gente tem como prioridade sempre fazer com que os alunos trabalhem nessa área social. As famílias que vão receber esse alimento são famílias em vulnerabilidade social e essa ação ela ajuda na saúde mental dessas pessoas. A Festa Fantasia é hoje e tem início às 8 da noite, mas ainda dá tempo de participar. A entrega dos alimentos e a retirada dos ingressos deve ser realizada no hall do CT da Campo Real. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Os versos da música do Titãs, que é dos anos 80, continuam atuais, quase 40 anos depois de terem sido lançados. No Brasil, a discrepância de renda é responsável por outra forma de desigualdade, a social, que tem reflexo também no acesso ou na falta de acesso à cultura. Por isso, as políticas públicas de democratização das atividades culturais são tão importantes. A música, a dança, o teatro, a pintura. São muitas as formas em que a cultura e a arte se manifestam. Apesar da diversidade, somente uma pequena parcela da população tem acesso a atividades culturais. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 70% dos brasileiros não participam com regularidade de ações que envolvem arte. Quando foi a última vez que você foi num show, num espetáculo de dança, ou no teatro, ou até numa exposição artística? 2010. Semana passada, num recital. Eu fui ano passado, no mês de maio. Uns 4 meses, mais ou menos, não lembro exatamente. São 2 os principais fatores que afastam os brasileiros da arte e da cultura. O primeiro deles é o alto valor dos ingressos. O segundo é a infraestrutura, que muitas vezes impossibilita os artistas de fazer o seu próprio trabalho. O caminho para resolver ambos passa pela ação governamental, com a proposição e a execução de políticas públicas de fomento. O Rafael, por exemplo, é dançarino de hip hop e cobra mais apoio do poder público. E se tivesse um investimento maior para todos os lados, assim, nessa parte da cultura hip hop, poderia, né, aproveitar muito mais para eventos, cursos e também chances, né, para que vários possam mostrar mais o seu trabalho. O incentivo do poder público é um fator fundamental para ampliar não apenas a promoção, mas sobretudo o acesso a eventos e atividades culturais.
O Henrique defende que o público sempre é maior e mais diversificado quando recebe verba de uma política pública, como a Lei Paulo Gustavo. Que quer que essas pessoas estejam nos nossos espetáculos, nos nossos eventos, nas nossas oficinas. Para os especialistas em políticas culturais, o investimento em projetos artísticos traz inúmeros retornos que vão do social ao econômico. Os investimentos em cultura têm um retorno financeiro bastante alto, né? Por exemplo, se a gente for falar especificamente das leis de incentivo, como a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, elas têm um retorno para cada real investido, em torno de R$ 4 a R$ 6. O retorno social e humano para a cidade, ele é profundamente aumentado em qualidade de vida, em condições de sociabilidade, em condições de diminuição de várias doenças e mesmo da violência urbana. Esse foi o Boletim 42, um telejornal produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Unicentro. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.